Imagina só se um dos principais benefícios de um treino bem pesado pudesse vir de uma pílula. Pois é, um estudo recente descobriu uma ligação surpreendente entre um remédio super comum e a forma como o nosso corpo responde ao exercício. Vamos mergulhar nessa ciência. Essa é a grande questão que os cientistas estão investigando, né? Nessa nossa análise, a gente vai desvendar como um mistério da ciência conseguiu conectar uma pílula simples aos nossos músculos e, no fim das contas, ao nosso cérebro. Ok, vamos lá. Para começar, a gente precisa conhecer o primeiro personagem dessa história, um medicamento que muita gente usa e que tinha um efeito colateral bem misterioso. Essa é a metilformina. Milhões de pessoas usam para controlar o açúcar no sangue. Só que os médicos começaram a notar um efeito curioso. Ela também ajudava os pacientes a controlar o peso. E durante anos, ninguém sabia exatamente por quê. Era um verdadeiro quebra-cabeça. E esse era o grande enigma. Como é que a metformina fazia essa mágica metabólica para controlar o peso? A resposta, bom, ela ficou escondida por muito tempo. Agora, vamos ao segundo personagem principal dessa história. Uma molécula que o nosso próprio corpo produz, mas só em condições bem específicas. Apresento vocês a LAC-FE. Pensa nela como se fosse o sistema natural do corpo para suprimir o apetite. Sabe quando a pessoa se acaba num treino super pesado? O corpo produz essa molécula para avisar o cérebro: olha, tá tudo bem, não precisa comer agora não. O processo é até que bem direto, sabe? O exercício intenso faz o corpo produzir lactato, que aí se junta com um aminoácido e pronto, nasce a lactefé. O resultado final? Menos fome. É exatamente esse benefício que a gente está investigando. E as pistas para resolver todo esse mistério, elas vieram de um lugar totalmente inesperado. Um estudo clínico com pacientes com câncer de próstata. Mas por que esse grupo especificamente? Simples, porque o tratamento padrão para o câncer de próstata muitas vezes causa ganho de peso. Isso fazia deles o grupo ideal para estudar qualquer coisa que ajudasse a controlar o peso. Esse aqui foi o desenho do estudo, que se chamou BMAT-1. Os pesquisadores pegaram 12 pacientes e dividiram em 2 grupos. A ideia era ver como tratamentos diferentes iam afetar o metabolismo deles ao longo do tempo, coletando amostras em momentos-chave. A organização foi bem simples. O braço A era o grupo de controle, já o braço B era o grupo que recebeu a metformina. E essa comparação direta foi a chave para descobrir o que estava acontecendo. E agora, a grande revelação. Aquele momento eureka, sabe? Quando os dados finalmente apontaram para uma resposta clara, sem deixar nenhuma dúvida. E aí a gente chega na pergunta de $1 milhão. Se a metformina estava mesmo influenciando o peso, o que estava acontecendo lá no nível molecular para causar essa mudança toda? E aqui está a resposta. Dá uma olhada nesses gráficos do meio e de baixo. Vê o braço B, os pacientes que tomaram a metformina, os níveis da tal molécula do exercício, a LAC-P, simplesmente dispararam. Agora olha o grupo de controle, o braço A. Quase nenhuma mudança. A conexão era inegável. E o tamanho desse efeito foi, uau, impressionante. Em alguns pacientes, as concentrações de LAC-FE chegaram a 1,7 micromolar. Para a gente ter uma ideia, esses são níveis parecidos com o que se vê depois de um treino físico daqueles bem exaustivos. Então, o ponto central é esse. Mistério resolvido. A metformina ajuda a controlar o peso porque ela aumenta os níveis de LAC-FE, a mesmíssima molécula que o nosso corpo produz para cortar o apetite depois de malhar. Certo, caso encerrado. Mas e daí? O que isso significa na prática? Por que essa descoberta é tão importante? A história tem mais uma camada, olha só. Antes desse estudo, alguns cientistas achavam que outra molécula, a GDF-15, era a grande responsável pelos efeitos da metformina no peso. Então, os pesquisadores decidiram investigar as duas. E na hora de comparar uma com a outra, a evidência foi claríssima. Apesar das duas moléculas terem aumentado, a ligação entre o controle de peso e os níveis de LAC-FE foi muito, mas muito mais forte. Isso basicamente confirmou que a LAC-FE é a protagonista aqui. Então, para resumir, a metformina aperta um interruptor molecular no corpo, fazendo ele produzir a mesma substância que tira a fome depois de um treino. Basicamente, ela está imitando, com um remédio, um dos benefícios mais importantes do exercício físico. E essa citação dos próprios autores do estudo resume tudo perfeitamente. O que eles estão dizendo é que essa descoberta abre a porta para a gente talvez usar a metformina para dar aos pacientes os benefícios do exercício, mesmo para aqueles que não podem se exercitar. E é aqui que a coisa fica realmente importante. Pensa num paciente com câncer, por exemplo, que está muito debilitado para manter uma rotina de exercícios.
Poder ter alguns desses benefícios metabólicos vindo de uma pílula pode fazer uma diferença gigantesca na qualidade de vida e no resultado do tratamento. Isso abre uma fronteira totalmente nova na medicina. Se a gente conseguiu decifrar o código dessa molécula, que outros benefícios do exercício a gente poderia replicar? Essa descoberta pode um dia transformar o jeito como a gente ajuda pacientes a passar por seus momentos mais difíceis. É algo para a gente ficar de olho, com certeza.